No nosso quadro de hoje, vamos responder a duas perguntas super interessantes e que dizem respeito uma ao direito empresarial, no caso da pessoa jurídica poder sofrer danos morais. O nosso telespectador fez o seguinte questionamento: é possível que uma empresa sofra danos morais ou estes são apenas devidos às pessoas físicas? Essa questão é interessante, como eu já disse, e os danos morais, é muito comum ouvir falar, enquanto pessoa física, sou sujeito passivo dos danos morais. Então, aqueles que agridem a minha honra, a minha intimidade, a minha boa fama, podem ser passíveis de sofrer uma ação judicial para indenizarem os danos morais. Mas e as pessoas jurídicas? As empresas, elas também sofrem danos morais? E aí nós temos que observar que o dano moral ele é relacionado a dois aspectos. O primeiro é o aspecto subjetivo, que diz respeito à dor, aquilo que eu sinto com aquela agressão que foi feita. E essa dor, evidentemente, só quem pode sofrer são as pessoas físicas. É o que a gente chama do dano moral subjetivo, que só as pessoas físicas sofrem, já que a pessoa jurídica elas não sentem dor, não sentem sofrimento. Mas existem também os danos morais numa relação objetiva, que é aquela minha imagem, como ela fica junto à sociedade. Então, nesse caso, a consideração que as pessoas, que a sociedade passa a ter sobre a minha pessoa física, como também sobre a pessoa jurídica, aí nesse caso sim, a pessoa jurídica é agente passivo dos danos morais. Então, se eu atento contra uma empresa, se eu divulgo notas contra a empresa em redes sociais, ou se eu difamo a imagem da empresa, essa pessoa jurídica pode acionar todo aquele que a agrediu moralmente para ser indenizada, para que haja uma compensação pelo dano sofrido pela pessoa jurídica. Então isso já é sedimentado e o nosso Código Civil já estabelece que os danos morais podem também ser indenizáveis às pessoas jurídicas e não só às pessoas físicas. Bom, a nossa segunda pergunta envolve uma questão trabalhista e diz o seguinte: tenho um empregado que sempre apresenta atestados médicos. Posso me recusar a recebê-los e dar falta se ele não trabalhar? Bom, então a questão do atestado médico também é muito comum nas empresas, não é? É o empregado que chega e apresenta um atestado médico justificando as suas faltas ao trabalho. O primeiro aspecto é que o empregador ele não pode recusar receber atestados médicos, até porque esse atestado médico ele é formalizado por alguém, por um médico que detentor de conhecimento e o agente capaz de produzir aquele atestado. Então, o empregador ele jamais pode recusar ao recebimento de um atestado médico. O que ele tem que verificar é apenas se aquele atestado médico ele tem os seus requisitos legais preenchidos. Se tem a assinatura do médico, se tem o carimbo, se tem a data do atestado. Então, esses são os aspectos que o empregador pode verificar. Mas se o empregado houver uma contumácia na entrega desses atestados médicos, o empregador ele pode também solicitar que esse empregado procure o médico da empresa para que o médico da empresa também confirme aquela doença que está sendo apresentada naqueles atestados médicos, até para que o empresário possa certificar-se de que não está havendo nenhum tipo de conluio daquele empregado e nenhuma tentativa de iludir o empregador de que há uma doença. Também, se esses atestados eles forem rotineiros, o empregador que está sofrendo dano com a falta daquele empregado pode solicitar que se vá ao INSS para que aquele empregado ele fique a receber pelo INSS. Isso, evidentemente, tem todo um regramento do próprio INSS que envolve essa questão, que o empregador, sugiro, consulte uma assessoria jurídica ou mesmo um contador para tratar desse assunto.